Bom dia, tudo bem com vocês? Olá, bom dia. E a pergunta de hoje é: os levitas, os sacerdotes, eram médicos? Essa é uma questão interessante que eu fiquei refletindo hoje, lendo os capítulos 13, 14 e 15 do livro de Levítico. Antes de iniciarmos o nosso diálogo, eu convido você para uma breve oração. Você também. Senhor Deus, nós te agradecemos por esse dia, pelas tuas misericórdias que se renovam a cada manhã e pedimos a sua graça para conosco, Senhor, em toda a nossa existência. Esteja conosco também nesse instante, assim como tenho certeza que tu estás em todos os lugares. E nos ajuda, Senhor, para que a gente compartilhe o teu evangelho segundo a nossa compreensão, a tua palavra, na realidade, que nós possamos compartilhar da melhor forma para a glória do teu nome. Amém. Amém. Então vamos lá. Bom dia aí para vocês. Bom dia. Nós estamos com a leitura do livro de Levítico. Hoje é o capítulo 13, 14 e 15. São os capítulos. Isso. E neste instante, Deus está falando para Moisés e Arão a respeito da lepra. Como proceder quando o povo tivesse lepra. Então, logo no princípio, Deus instrui para que o leproso fosse levado para os sacerdotes, para Arão e para os filhos de Arão, que eram os sacerdotes, para que eles examinassem. Se tivesse uma suspeita de leprose, de lepra, alguém que tinha alguma carne viva na pele, algum problema na pele, algo que demonstrava que poderia ser uma lepra, essa pessoa devia ser levado para Arão ou os outros sacerdotes, para que Arão então os examinassem, para que Arão, os filhos, né? Exatamente, para que Arão e os outros sacerdotes examinassem se eles tinham ou não a lepra. E é por isso que eu falei, por acaso, os sacerdotes eram médicos, porque eles examinavam, era eles que determinavam, olha, esse aqui está com lepra, precisa ficar isolado, está imundo. Ou, não, esse daqui não temos ainda certeza se é lepra, coloque ele ali por 7 dias, Exato, e volta isolado, depois dos 7 dias eu vou examiná-lo. Se a lepra, ou se aquelas feridas, se aquela aparência que tinha na pele dele piorou, então nós concluiremos que ele está imundo. Agora, se depois de 7 dias, aquela aparência da pele, as feridas da pele estivessem melhores, então ele falava, olha, deixe ele lá isolado por mais 7 dias para depois eu tornar a avaliá-lo, tornar a examiná-lo. Então, depois desses 7 dias, eles examinavam novamente e se não houvesse uma piora no quadro, aqueles homens ou mulheres eram considerados limpos, eram considerados sãos, mas tinha um ritual que eles faziam de purificação. E depois desse ritual, que levava as 2 pombinhas, matava uma e a outra não, aspergia aquele sangue ali, tanto na ave quanto na pessoa que estava sendo ali purificada. Também tinha que haver uma oferta de manjares, também juntamente com esses, né? Sim, e depois ela ia para casa e ficava mais 7 dias lá, e depois, aí sim que ela podia entrar na tenda da congregação. E quando ela entrava na tenda, aí tinha um outro sacrifício. Sim. E aí, que mais? Bom, o que me desperta aqui é... na leitura não dá tempo de pesquisar tanto a fundo, né? Mas se a lepra naquela época era algo mais comum do que hoje... e por que naquela época, se era, que eu não sei, irmãos, se alguém souber, né, nos ajudem,
E se era, o porquê da lepra, ela tem como uma representatividade, por que que a pessoa tinha aquilo como consequência de um pecado que ela cometia em excesso, ou porque era realmente algo que poderia vir a acontecer diante da situação deles ali, diante da vida que eles viviam. Pensei tudo isso, né? Acho que não tem como não pensar. Sim. Fica aí a reflexão. Por que será que as pessoas tinham lepra? Será que lepra só contraía a pessoa que tinha cometido algum dano, algum delito, algum pecado e por isso vinha essa consequência? Porque eu lembro de Jó. Ou não? Lembro de Jó, porque as pessoas faziam, inclusive disseram para ele, acaso culparam ele de pecados, porque ele estava leproso. Então, por isso que eu lembrei, né? Então, dá conotação. Exatamente. Porém, no caso de Jó, não foi somente a chaga da pele. Jó era rico, tinha muitas fazendas, muita riqueza, os filhos dele, ele tinha muitos filhos, então na vida de Jó as coisas eram muito bem estabelecidas, ele era próspero em todas as áreas, digamos assim. Só os filhos dele que davam bastante problema. Mas juntou todas essas áreas da vida dele e foram, de certa forma, destruídas. Então, talvez por isso os amigos questionaram, olha, alguma coisa você deve ter feito para Deus, porque não é só a lepra, era tudo, até a mulher dele amaldiçoou ele e tudo mais. Perdeu todos os filhos de uma vez. Deixa eu só fazer uma adendo aqui, que eu não estou falando que Jó estava daquela forma porque ele cometeu pecados, porque quem leu, né, a história de Jó entende que não é isso, mas dá a impressão que o povo tinha como entendimento que quando alguém estava leproso é porque cometeu grande delito, né, de pecado, né? Sim, pode ser, mas como eu disse, no caso de Jó, pode ser por causa das outras coisas também. Sim. Agora, se a pessoa tinha lepra por causa era considerado que era um grande pecador, algo do tipo, ou não, aí é uma coisa que nós, como você disse, precisaríamos pesquisar mais a fundo para dar uma exatidão, uma precisão aí nessa informação. Mas fica aí a reflexão, né? E algo para se aprofundar mais naqueles que quiserem. Sim. E é interessante que eles analisavam pelo pelo, né? Se tivesse o pelo tivesse esbranquiçado, se tivesse uma aparência meio de queimadura na pele, algo do tipo carne viva, então era identificada ali a lepra e aquela pessoa ficava separada, era considerada imunda. Aí pode ser também simplesmente porque eles poderiam não ter pecado ou nada. Pode ser que eles não fizeram nada para contrair aquela lepra, mas aconteceu, assim como nós. Do pecado, né? A doença. Exatamente. Todos nós estamos sujeitos a isso. E quando acontecia de qualquer uma das pessoas ser cometida dessa enfermidade, dessa doença, eles eram considerados imundos, talvez pela aparência, ou até mesmo porque é contagiosa a lepra. Eu acho que sim, não tenho certeza, mas alguém sabe se a lepra é contagiosa, irmãos? Se eu não me engano, eu acho que tem essa, dependendo do grau ou do tipo, ela pode ser alastrada sim. Pode ser. E independente, né, transmitida. De qualquer coisa, o pecado gera isso, né? A terra está doente, né, por conta do pecado. O pecado está intrínseco, né? No homem, em tudo, né? Em tudo que há. Foi tudo contaminado. Então a consequência é realmente a doença e tantas outras coisas que ocorrem, né? Exatamente. E depois os sacerdotes não analisavam só as pessoas. Os sacerdotes também analisavam roupas, vestidos, que possivelmente estavam com alguma chaga, alguma praga que destruía o tecido, que ruía. Corria, é verdade. Então eles analisavam aquelas roupas que também tinham essa suspeita, eram levadas para os sacerdotes para que eles examinassem também. Se a roupa tivesse com alguma dessas coisas, era isolada por 7 dias, depois o sacerdote tornava a examinar. Se aquele problema que tinha na roupa se alastrasse, aquela roupa era queimada. Sim.
E eles analisavam também até mesmo as casas. Também. Então as casas que tinham Alguma praga, alguma né? praga, alguma... Hoje seria o cupim, né? Não sei. Na madeira. Não, porque lá na realidade eram nas pedras, né? Então quando surgia alguma aparência de algum também. fungo verde ou vermelho, eles chamavam os sacerdotes iam até aquela casa para examinar. E ali eles limpavam e ficava a casa ali por 7 dias sem ninguém poder habitar, né? E depois desses 7 dias, o sacerdote retornava. Se tivesse melhorado, então é que a casa tinha sido purificada e eles faziam um sacrifício. Sim. Para simbolizando a purificação da casa. Lavavam e tudo que eles raspavam e tiravam de sujeira da casa, eles levavam para outra cidade, um local distante que eles consideravam imundos. Então, depois disso, eles examinavam se a casa tivesse melhorado, então ela era purificada. Se a casa tivesse apresentando ainda aqueles problemas, ou até se os problemas tivessem se agravados, a casa era destruída, porque era considerado cada casa imunda. E todos os restos ali daquela casa eram juntados e levados também para fora da cidade. Depois, no capítulo 15, né? E no capítulo 15 fala a respeito do fluxo de sangue, tanto do homem quanto da mulher. Então, o que seria o fluxo de sangue do homem? Seria quando ele tem uma ferida e por causa dessa ferida o sangue começa a fluir e não para? O que você compreende? Assim, dá a entender que tanto o homem é mais ou menos como o fluxo da mulher. Alguma coisa que estava acontecendo, que estava fazendo com não só o sangue da impressão do homem, mas alguma outra coisa que gerasse algum tipo de fluxo. Não só de sangue, o que dá a entender para mim, né? Não tenho como afirmar a respeito do homem. Porque fala que onde ele se sentasse, então era algo realmente da parte íntima do homem. Então, não necessariamente. Você não entendeu dessa forma? Eu entendo que ele tinha... Era um fluxo de sangue independente da região do corpo. Entendi. Aquele homem era considerado impuro, sujo, até que aquele sangue fosse estancado. Ou seja, o problema, a gente analisando aí, o problema não é nem quando a mulher estava naqueles dias, porque a mulher também se isolava, era considerada imunda. Mas o problema não era específico com a mulher, que muitos acreditam nisso. A mulher era humilhada, porque até quando nos seus dias menstruais a mulher ficava isolada, era considerado suja. Não, o homem, claro, não tinha regras menstruais. Porém, se ele tivesse algum fluxo de sangue, por qualquer motivo que seja, ele também era considerado imundo. Ele também ficava isolado, até que esse sangue parasse, até que esse sangue fosse estancado. Ou seja, a questão era o sangue escorrendo ou saindo do corpo de uma pessoa fazia com que ela fosse considerada imunda. Ela não podia estar com as pessoas até que esse sangue fosse estancado. E não tinha como eu não me lembrar da mulher do fluxo de sangue, né? Que imagina que essa mulher passou 12 anos sendo considerada imunda. Porque enquanto o sangue não parasse do fluxo, tanto da mulher quanto do homem, era considerado imundo e ficava isolado. E depois que parasse o sangue, era feito um ritual, né? Sim. E fala também até mesmo de certa forma, da relação sexual entre o homem e a mulher. Quando eles tinham um relacionamento sexual, eles tinham que se lavar e até à tarde eram considerados imundos. Exato. Interessante. Mas enfim, hoje nós terminamos a nossa leitura. Amanhã, nossa reflexão, aliás. Amanhã estaremos mais uma vez às 8h40 da manhã com os capítulos 16, 17 e 18 do livro de Levítico. Que vocês tenham um excelente dia, um grande abraço para vocês e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau.